Boa noite, nossos amigos e companheiros de estudos do Espiritismo. Voltamos com uma nova edição do programa Encontro com o Espiritismo, que é uma produção da Associação Espírita Adolfo Bezerra de Menezes, aqui da cidade de Limoeiro, Pernambuco. E o tema que nós escolhemos hoje para a apresentação de uma nova edição do programa Encontro com o Espiritismo é sobre um pequeno texto sobre a personalidade de Allan Kardec, descrita por uma escritora inglesa daquela época que teve um contato pessoal várias vezes com Allan Kardec. Inclusive, esta escritora contemporânea de Allan Kardec, inglesa, ela traduziu algumas obras do Espiritismo para o inglês e ela conhecia Allan Kardec pessoalmente. O nome dela está aqui na biografia, que nós extraímos aqui de um livro biográfico sobre Allan Kardec, escrito por Zeus Vantuil de Freitas e Francisco Tise. O Francisco Tise, na época, aliás, em nosso modernismo, ele, quando escreveu essa obra, a biografia de Allan Kardec, ele, Vantuil, ele era o presidente da Federação Espírita Brasileira, lá pelos anos de 1970 e pouco a 81. E Zeus Vantuil também seu colaborador nesse trabalho. E ele então cita aqui um texto que é neste livro dele que nós vamos apresentar, editado pela Federação Espírita Brasileira. São 3 volumes. Veja que magnífica obra. Francisco Tise e Zeus Vantuil. É uma obra ilustrada. E eles fizeram um trabalho muito criterioso que foram à França, a Paris, e procuraram investigar tudo sobre Allan Kardec. São 3 volumes, editado pela Federação Espírita Brasileira. E então nós vamos ler esse pequeno texto para sabermos quem era Allan Kardec, como era Allan Kardec fisicamente, descrito por essa escritora, que o nome dela era Anna Blackwell, da Inglaterra, e que era uma mulher muito culta, muito instruída, uma escritora famosa daquela época, que saía da Inglaterra para visitar Allan Kardec. E de modo que ela diz assim, vamos só fazer uma pequena leitura. Anna Blackwell, que conheceu de perto Allan Kardec, algumas obras do qual traduziu para a língua inglesa. Deixou para a posteridade esta página referente à pessoa do codificador do Espiritismo, Allan Kardec. Aí ela declara, no pequeno texto, Allan Kardec era de estatura média, robusto, cabeça ampla, redonda, firme, com feições bem pronunciadas e olhos pardos claros, mais parecia alemão que francês. Muito bem descrito. Era ativo, tenaz, persistente, mas de temperamento calmo, precavido e realista até quase a frieza. Era de temperamento calmo e frio, Allan Kardec, e era séptico por natureza.
e por educação, argumentador lógico e preciso, e eminentemente prático em suas ideias e ações, distanciado do misticismo que rejeitava, que não entusiasmo, que do entusiasmo. Ora, era eminentemente ponderado, lento no falar, sem afetação, com inegável dignidade, resultante da seriedade e da honestidade, traços marcantes do seu caráter. E ela continua no seu pequeno texto, sem procurar discussões e nem a elas fugir. Não fugia, mas nunca provocando qualquer comentário a respeito do assunto a que consagrara sua vida, que é o Espiritismo, como cientista do Espiritismo. E diz ela, recebia amavelmente os numerosos visitantes que acorriam de todas as partes do planeta para conversar com ele a respeito do Espiritismo, que era o mais autorizado expoente, Allan Kardec, respondendo, segundo ela, que conhecia, como dissemos, Allan Kardec pessoalmente e o visitava sempre, conhecia sempre, e ela dizia, respondendo às consultas e às objeções, resolvendo dificuldades e dando informações a todos os investigadores do Espiritismo, os sérios, com os quais falava franco e animadamente. Em algumas ocasiões, Allan Kardec apresentava fisionomia radiante, com um sorriso espontâneo, agradável e prazenteiro, se bem que, por causa da sobriedade do seu todo, do seu caráter, jamais o viram rir. E então ela continua com o seu pequeno texto, dizendo às autoridades, os grandes sábios daquela época, que procuravam Allan Kardec para conversar sobre o Livro dos Espíritos e sobre a nova doutrina, que era o Espiritismo. E ela termina dizendo, entre os milhares de visitantes, encontravam-se pessoas de alto nível no mundo social, literário, artístico e científico. Ele era procurado por poetas, grandes poetas da época, grandes políticos, imperadores, autoridades competentes, e Vitor Hugo o visitava e outros grandes daquela época. E ela acrescenta, o imperador Napoleão III, que era o imperador da época, o imperador dos franceses, Napoleão III, cujo interesse pelos fenômenos espíritas não era nenhum segredo, mandava convidar Allan Kardec várias vezes e com ele manteve longas palestras, ele, o rei e os amigos. Longas palestras nas Tulherias acerca das doutrinas expostas em O Livro dos Espíritos. Quer dizer, o próprio imperador era interessado no espiritismo, juntava os amigos dele e muitas vezes convidava Allan Kardec para a corte
e fazer reuniões doutrinárias, dialogando, tirando as dúvidas com o próprio rei, o imperador Napoleão III, e com os seus colegas da corte. Então, veja-se que Allan Kardec não era um homem vulgar, era um gênio solicitado, aplaudido pelos intelectuais da França. Inclusive, ele, Allan Kardec, era um gênio da filosofia e da literatura, e também da educação. E ele dizia ao rei que a educação é também uma ciência, porque ele era também um educador, Allan Kardec. E a nossa companheira, a escritora Anna Blackwell, da Inglaterra, colega, amiga, frequentadora de Allan Kardec, da família de Allan Kardec, ela vai citar mais um caso de um adversário de Allan Kardec, materialista e ateu. E ele, em poucas palavras, vai descrever como era Allan Kardec. E ele diz: então vimos diante de nós, quando frequentou a casa de Allan Kardec, esse materialista, então vimos diante de nós um senhor bem corpulento, idoso, de fisionomia bastante bonachão. Allan Kardec era bonachão, extremamente educado, digno, elevado, Allan Kardec, e de bom trato social. Allan Kardec não era um homem fechado, não. Allan Kardec era um homem de diálogo, era um homem de conversa, era um homem que, mas não disputava, conversava o espiritismo, mas não abria disputa, porque ele era inimigo das disputas. Dialogava, conversava e adotava muito a arte dos antigos gregos. Era a dialética. A dialética é a arte de dialogar, é a arte de discutir, não é de brigar e nem disputar, mas era a arte de dialogar, de discutir, para se chegar à luz. Essa era a arte de Allan Kardec, mas detestava disputa. Não gostava, e os espíritas não gostam de disputa, como Allan Kardec. E continua o adversário de Kardec, descrevendo fisicamente Allan Kardec. Olhos singulares que, numa primeira impressão, traspassavam por, assim dizer, os olhos de Kardec, magnético, traspassava as pessoas, mas, logo a seguir, retratavam certo ar sonhador. Aí encerra o adversário do espiritismo. Fitei Kardec, fitei-lhe muito tempo os olhos, notáveis, no mais alto grau, em seu semblante comum. E então, meus companheiros, nós fizemos questão de mostrar aqui as autoridades da época que visitavam o mestre Allan Kardec. E essa grande figura da literatura inglesa, que traduziu, como dissemos, diversas obras de Kardec para o inglês. E quem era que visitava Allan Kardec? As sumidades da França, os homens de literatura, os sábios, os grandes poetas, para conversar sobre o espiritismo, que nasceu naquela época com o lançamento, a 18 de abril de 1857, de O Livro dos Espíritos, naquela época. Mas, paralelamente, quando Allan Kardec lançou o Livro dos Espíritos, a imprensa, a Igreja Católica e a Igreja Protestante se posicionaram para fechar
o Livro dos Espíritos, proibir uma nova publicação do Livro dos Espíritos e recorreram às autoridades daquela época para fechar os centros espíritas, as sociedades espíritas que se espalhavam pela Europa. Juntaram-se à imprensa materialista e ateia, juntaram-se à Igreja Católica e à Igreja Protestante e fizeram um movimento para, dizemos, fechar os centros espíritas que nasciam naquela época, proibir a divulgação do espiritismo. E foi justamente nesse auge que as autoridades competentes, inclusive o imperador, passou a convidar Allan Kardec para conversar na corte dele, com a família e os amigos dele, muitas vezes, para tirar as dúvidas sobre o espiritismo, porque os inimigos alegavam que o espiritismo era uma doutrina, uma seita nova do Satanás, uma seita do demônio, e, portanto, perniciosa, perigosa, contra a sociedade francesa e contra o mundo inteiro. Mas era o contrário. O espiritismo venceu, porque as autoridades da época, que se constituíam inimigos, aliás, duvidosos sobre o espiritismo, passaram a aceitar o espiritismo e se tornaram espíritas. O imperador e outros da época morreram espíritas. Então, para se ver que o espiritismo não é o que se pensa dele. O espiritismo conclama para que todo estude e o leia e não misture com outras práticas. Mas o espiritismo é este aí e sobreviveu e está até hoje. E então nós chegamos ao final de mais um programa, Encontro com o Espiritismo. E esse é o nosso... E antes de encerrar o nosso programa, gostaríamos mais uma vez de convidar os interessados para mais um pensamento de Allan Kardec, que ele diz, refere-se mais aos trabalhadores do espiritismo, aos trabalhadores das casas espíritas, aos divulgadores do espiritismo. Ele diz que cada espírita trabalhe de seu lado, sem se preocupar, sem se deixar desanimar com a pouca importância do resultado obtido pelo trabalho individualmente. E pense que, graças ao acúmulo de grãos de areias, se forma uma grande montanha. O que é que Allan Kardec está dizendo com isto? Que os espíritas devem divulgar, trabalhar no espiritismo, sem a preocupação e sem desanimar se está fazendo muito ou pouco. E que também os verdadeiros espíritas não se preocupam com cargo, eles se preocupam com o trabalho, porque há muitos que têm cargo e não trabalham. E há outros que não têm cargo no espiritismo, mas trabalham no espiritismo, sem pensar no cargo. E então Kardec diz que os espíritas devem cada um ser uma formiguinha, cada um fazer o seu trabalho, sem apreciar se está fazendo muito ou pouco, porque, no dizer de Kardec, a questão do espiritismo não é de quantidade, é de qualidade. Não é de proselitismo, não. É de fazer uma quantidade de espíritas sinceros, honestos e completamente desprendidos. Este é o pensamento de Allan Kardec. E então nós encerramos hoje o nosso programa e vamos citar mais outra frase de Allan Kardec, que está no Evangelho segundo o Espiritismo. Ele diz: a fé verdadeira
é aquela que enfrenta ou encara frente a frente a razão em todas as épocas da humanidade. Esta é a verdadeira fé, é a fé racional dos espíritas, que creem, mas antes raciocinam, compreendem aquilo que querem crer. Primeiro raciocinam, ninguém raciocina com a fé. Os espíritos raciocinam com a inteligência, com a razão, com o bom senso. Depois que compreendem, passam a crer. Diferente de outros segmentos religiosos. Primeiro creem para depois compreender. Mas o Espiritismo é diferente. Educa-nos para que primeiro compreendamos com o quê? Com a razão, com o bom senso e com os fatos. Porque contra fatos não há argumento, os espíritos se manifestam. Os espíritos aparecem, os homens, e é desde o começo da humanidade. Isso é real. Então isso é fato. Os espíritos se baseiam que na razão, no bom senso e nos fatos. Primeiro compreendem e depois creem. E assim nós encerramos com este raciocínio de Allan Kardec e voltaremos com um novo programa Encontro com o Espiritismo e convidamos a todos para um bom descanso e durmamos o sono dos homens verdadeiramente justos, que temos direito para isso. Muita paz para todos e até o novo programa em sua nova edição sobre Espiritismo. Muita paz, amigos e companheiros. E voltaremos, se Deus assim o permitir.